Você poderia, em poucas palavras, fazer um resumo do seu trabalho? Foi um trabalho onde a gente avaliou os efeitos da prática Reiki em idosos com estresse. Nós pegamos 2 grupos de idosos, dividimos eles em um grupo que receberia a aplicação do Reiki e um grupo que receberia simplesmente a imposição de mãos de pessoas que nunca tiveram contato com a técnica. Simplesmente foi-se ensinado a eles aonde eles deveriam colocar as mãos. E a partir daí foram 8 semanas de estudo, sendo que na primeira, na quarta e na oitava nós fazíamos uma série de avaliações psicológicas e fisiológicas. E nós conseguimos ver aí que ambos os grupos tiveram alguns resultados positivos, mas que a performance do grupo Reiki ela sempre foi superior, demonstrando que existe uma diferença entre o simples tocar e o tocar com a técnica. Eu acho que esse é um resumo. Por que você resolveu fazer essa pesquisa? Porque você está terminando hoje o doutorado. Bom, tudo começou quando eu tinha aproximadamente 16 anos e eu tive um episódio de depressão e o Reiki que me ajudou a sair da depressão. Então, na época, eu fui fazer biologia, tinha uma ideia totalmente diferente, tive uma formação bem mais cartesiana, bem mais mecanicista, bem mais reducionista. E aí, quando eu fui fazer especialização, acidentalmente a chefe do laboratório descobriu que eu tinha a habilitação do Reiki e ela um dia estava com dor nas costas e pediu para que eu aplicasse nela. E aí ela perguntou se eu realmente acreditava, se eu estava interessado, se tinha embasamento científico. E aí surgiu o projeto do mestrado. Aí a gente fez o mestrado e aí depois eu queria continuar muito com a questão, com a linha de pesquisa, só que na USP eles queriam que eu continuasse dentro da pesquisa básica, eu queria partir para a pesquisa clínica. E aí por isso que eu saí da USP, fui para a Unifesp, e na Unifesp eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa clínica, que na verdade era o meu grande desejo de extrapolar, fazer os 2 níveis, os 2 modelos experimentais, tanto o básico quanto o clínico. Então surgiu assim, de uma vivência minha, que na verdade eu acho que ela alimentou a vontade de investigar o fenômeno, Nesse trabalho que você está terminando em doutorado, o que você acha que constitui o resultado mais relevante dele, do ponto de vista da aplicação dessa técnica e da sua validação experimental? Bom, eu acho que o que a gente tem de resultados bons aí, um resultado que chama muita atenção é o resultado em relação à espiritualidade, onde a gente viu um comportamento do grupo Reiki extremamente diverso do nosso grupo placebo. Mas me chamou bastante atenção também os resultados relativos à temperatura e à eletromiografia do músculo frontal. Não que os outros resultados não sejam importantes, mas são resultados que a gente encontra muito em outros artigos na literatura. E a questão principalmente dos idosos saírem do trabalho, e na entrevista de finalização do estudo eles terem essa questão de chegarem até mim e perguntarem aonde se podia fazer um curso, porque eles queriam não apenas mais serem pacientes ou receptores da técnica, mas que eles queriam se transformar em agentes multiplicadores da técnica. Eu acho que isso é um resultado que para mim ele é muito importante, porque ele denota a característica de que as práticas integrativas e complementares não querem simplesmente cuidar ou dar um apoio social à pessoa, mas sim a questão de ensinar também a pessoa a importância do seu autocuidado. Eu acho que esse conjunto de resultados, é claro, a redução de estresse, a melhoria de qualidade de vida, mas eu acho que a questão principalmente da espiritualidade e aliada a essa questão dos resultados fisiológicos. Qual foi a sua maior dificuldade na execução desse trabalho, que poderia servir para outras pessoas que eventualmente tiverem interesse de fazer um trabalho desse? A dificuldade principal é a dificuldade metodológica, a questão de como você fazer um desenho experimental que se aproxime do que dentro da ciência a gente chama de padrão ouro.
O que se prega hoje muito em dia é que os estudos sejam duplos cegos, que sejam placebo, que tenham um grupo placebo, que sejam randomizados. Né? A randomização ela é uma coisa muito fácil de ser feita. Né? O duplo cego, muitas vezes as pessoas encaram, é muito fácil. Né? Mas a questão de se fazer um grupo placebo é que é uma coisa complicada. Né? Então você pega estudos, por exemplo, com a yoga. Você tem um grupo placebo trabalhando com ginástica passiva. Né? Mas como, por exemplo, fazer um grupo placebo para meditação? Né? Simplesmente pedir para a pessoa esvaziar a mente ou focar o seu pensamento num determinado ponto, isso é muito complicado. Né? E na questão da imposição de mãos também, eu acho que é um grande desafio ajustar a metodologia. O desafio é o controle das variáveis. Né? Como a gente estava conversando, a questão de você entender que é um modelo de cuidado que ele não é unidimensional, né? Ele é multidimensional. Então você está lidando com um ser humano que tem dimensões e aspectos biológicos, psicológicos, sociais, espirituais, ele tem os seus próprios paradigmas, os seus dogmas, ele tem uma vida e uma história de vida. Né? E muitas vezes é muito complicado, por quê? Porque os estudos que envolvem essas práticas que estão emergentes hoje em dia, elas na verdade elas tratam do todo e o tratar o todo muitas vezes ele pode gerar efeitos inespecíficos que podem criar falsos positivos, por exemplo. E uma outra grande dificuldade, infelizmente, é a questão financeira. Né, a falta do suporte, do apoio financeiro, muitas vezes do governo, para pesquisas desse gênero. Mas é uma coisa que no Brasil, graças a Deus, eu acho que nós estamos começando a evoluir nisso. Né? Nos Estados Unidos, hoje em dia, já tem o National Center for Complementary and Alternative Medicine, o NCCAM, que tem um fundo de pesquisa bem forte. Na Europa, alguns países têm essa questão. A Espanha, por exemplo, tem algumas fundações que custeiam esses projetos. Mas no Brasil a gente sente ainda muita restrição, né? E principalmente, às vezes, muitos preconceitos de alguns pareceristas, né? Que infelizmente ainda interpretam algumas posições e alguns temas como sendo não próprios da ciência ou não sendo apropriados para a investigação científica, como a espiritualidade. Né? Então acho que a questão é que a pessoa ela tenha uma tenacidade, tenha uma persistência para que ela consiga, né, estar junto de outros pesquisadores, elaborar metodologias e ter a humildade de saber que por mais que você tome cuidado, muitas vezes um furinho vai ter. Mas é através dos furos que a gente aprende a fazer os controles necessários. E uma coisa que eu acho que é importantíssima, né, e que a gente está passando aqui hoje, é essa questão da troca multiprofissional. Né, da interdisciplinaridade. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui não é nem um exercício de mas até de transdisciplinaridade, né, que é uma coisa muito rica, né, e é muito interessante para mim perceber as diferenças. Nós estamos em um mesmo planeta, que é o planeta da ciência, mas são mundos totalmente que às vezes têm diferenças muito fortes. Né, o que, por exemplo, é uma coisa que é super importante para vocês, que são duas casas depois da vírgula, que podem representar uma magnitude muito grande, para nós às vezes passa batido. Né? E infelizmente o que eu acho muito importante e agradeço muito é essa questão de vocês estarem me ajudando, e até como a Cris falou, né? Começar a corrigir talvez sirva de exemplo para os outros.